Fala, torcida carvoeira! O Criciúma entrou em campo 2 vezes nesta semana pela Série B do Campeonato Brasileiro. As 2 partidas foram dentro de casa, com o estádio Heriberto Wilson lotado, total apoio da torcida, porém, uma derrota contra o Ceará no domingo e uma vitória contra o Sport na quarta-feira. Essas 2 partidas mostraram 2 lados totalmente distintos da equipe do Criciúma e isso é muito preocupante. Vamos falar disso neste vídeo após a vinheta. Fala, torcida carvoeira, semana cheia, semana corrida, muita coisa para falar sobre o Criciúma. Mas primeiro, você já está inscrito no canal? Ainda não? Então não perde mais tempo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative as notificações para você não perder nenhuma novidade, nenhum conteúdo do nosso canal. Nessa semana, o Criciúma entrou em campo 2 vezes pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em jogo válido pela 7ª rodada do campeonato, o Criciúma recebeu a equipe do Ceará e, infelizmente, perdeu a sua invencibilidade no campeonato ao ser derrotado pelo placar de 2-1. Todos os gols da partida foram marcados no primeiro tempo. O Ceará abriu o placar logo aos 3 minutos com o Nicolas e o Criciúma, aos 32 minutos, chegou ao gol de empate com o Marquinhos Gabriel cobrando pênalti. Porém, aos 44, o Ceará voltou a balançar as redes, dessa vez com o Eric, para voltar a ter vantagem no placar. O Criciúma entrou em campo com 5 desfalques. Rômulo, Cristóvão, Rodrigo e Éder cumpriram suspensão nesta rodada e Fabinho voltou a sentir o joelho num treino ao longo da semana e ficou fora também desta partida. Com todos esses desfalques e mexidas no time, o Criciúma acabou sentindo muito. Apesar de, antes da partida, os jogadores que entraram no lugar destes desfalques terem sido elogiados, inclusive por mim, alguns deles acabaram falhando nos lances de gol do Ceará. Por exemplo, foi uma partida muito ruim do lateral direito Jonathan, que acabou sendo substituído no intervalo da partida. E detalhe importante, o treinador Cláudio Tencati não costuma mexer no time no intervalo. Mas como o time do Criciúma estava jogando muito mal, o treinador percebeu a necessidade de mudança e mexeu no intervalo. Falando em treinador, eu achei que o Tencati errou na escalação ao começar a partida com Felipe Viseu e Thiago Marques. Ele já havia cometido um erro semelhante na partida contra o Londrina, quando ele iniciou a partida com Felipe Viseu e Lohan, 2 centroavantes no ataque. E como no jogo contra o Londrina, nesta partida contra o Ceará, os 2 homens de frente não fizeram absolutamente nada durante o primeiro tempo. Tanto que no intervalo, o Tencati tira o Thiago Marques e coloca para o jogo João Carlos. É verdade que o Criciúma melhorou no segundo tempo, porém não foi o suficiente para vencer a partida ou pelo menos conquistar um empate. Outro jogador que fez uma partida horrível foi o Matheus Mancini. Estava completamente perdido na marcação, principalmente nos lances de gol do Ceará. E no segundo tempo, com uma bola completamente dominada, o zagueiro acaba escorregando e só não saiu o terceiro gol por conta do goleiro Gustavo. No fim, o Criciúma foi derrotado pelo placar de 2-1, perdeu a sua invencibilidade no campeonato e terminou a 7ª rodada da Série B na 4ª posição na tabela de classificação. Nesta partida contra o Ceará, o Criciúma mostrou que possui um elenco insuficiente para a disputa da Série B. Temos um bom time titular, porém as peças de reposição não conseguem manter o nível da equipe titular. E isso é muito preocupante, porque não será a primeira vez que o Criciúma terá desfalques por lesão ou por suspensão. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, o Criciúma ainda tem mais 30 partidas pela frente. E todas as vezes que o Criciúma teve algum tipo de desfalque, e até mesmo precisou substituir ao longo de alguma partida, ficou evidente que o rendimento da equipe cai. E isso é muito preocupante. Já pela 8ª rodada da Série B, o Criciúma recebeu a equipe do Sport. O Tigre contou com o retorno dos jogadores que cumpriram suspensão contra a equipe do Ceará, porém, o Fabinho novamente ficou fora da partida por conta da sua lesão. Havia uma apreensão para a partida contra o Sport, pois com os resultados dos jogos de terça-feira, o Criciúma havia caído para a 6ª posição do campeonato, e por conta da derrota contra o Ceará, se esperava um jogo muito difícil
contra a equipe do Sport, que até então estava invicta no campeonato, é uma das equipes candidatas ao acesso e possui um dos melhores ataques do futebol brasileiro no ano de 2023. Porém, quando a bola rolou, toda a apreensão foi embora, pois o Tigre abriu o placar logo aos 3 minutos do primeiro tempo com o Rômulo de cabeça. O Criciúma continuou indo para cima do Sport e poderia muito bem ter ampliado a vantagem ainda no primeiro tempo. Eu me arrisco a dizer que este foi o melhor primeiro tempo do Criciúma nesta temporada. O Criciúma jogou muito bem mesmo. O Sport não viu a cor da bola. Teve apenas uma chance no final do primeiro tempo, mas o goleiro Gustavo fez ótima defesa. Destaque para Rodrigo, Cristóvão e Éder, que voltaram de suspensão e fizeram excelente partida. O retorno desses atletas mudou completamente o time. E destaque também para Marcelo Hermes e Arilson. Com toda a intensidade que o Criciúma mostrou na primeira etapa, já era esperado que no segundo tempo o Criciúma não conseguisse manter o padrão da primeira etapa. O Sport aproveitou isso, pressionou o Criciúma, até acertou a trave numa finalização de Wagner Love, porém não trouxe nenhuma dificuldade ao Criciúma. A única coisa a pontuar nessa partida contra o Sport é que eu acho que o treinador Cláudio Tencati demorou demais para mexer na equipe. Era evidente que alguns jogadores estavam muito cansados. Mas no fim, a estratégia do treinador deu certo e o Criciúma venceu pelo placar de 1-0. Uma coisa que me incomodou muito foram os comentários por parte da imprensa. Muita reclamação pelo fato de o Criciúma baixar as linhas e deixar a bola com o Sport no segundo tempo. Era evidente que no segundo tempo o Criciúma não ia manter a intensidade que teve no primeiro. Nenhum time consegue jogar com intensidade os 90 minutos. E um detalhe, a torcida precisa parar de dar ouvidos a esse tipo de comentário. O Criciúma fez uma excelente partida contra um adversário muito difícil. O Criciúma, mesmo com os seus problemas, com as suas dificuldades, continua no G4 do Campeonato Brasileiro. É verdade que o Criciúma tem limitações. Como eu já disse, possui um elenco insuficiente para o restante da competição, vai precisar contratar na próxima janela de transferências, mas vamos aproveitar esse momento do Tigre. Precisamos manter os pés no chão, sabendo que o Criciúma vai perder em algum momento, vai jogar mal algumas vezes? Sim, precisamos. Porém, até o momento, estamos no caminho certo. O Criciúma está em terceiro lugar na tabela de classificação com 17 pontos, os mesmos 17 pontos do segundo colocado, que é o Vila Nova, e apenas um ponto atrás do líder Vitória. Em 8 jogos, o Criciúma venceu 5, empatou 2 e perdeu apenas uma partida. Tem um aproveitamento de 70% na competição. Então, não é momento para crítica ou para pessimismo. É momento de aproveitar essa fase e apoiar o time. O Criciúma entra em campo novamente no próximo domingo fora de casa, onde enfrenta a equipe do Mirassol pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Um forte abraço, pessoal! Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também nos siga no Instagram, gigante.carvoeiro. Até mais, pessoal!